O jornalismo da Record TV entrou pela primeira vez na penitenciária de Monte Cristo, em Roraima, local onde há 4 meses 33 presos morreram numa das mais sangrentas rebeliões dos últimos tempos. E o que se encontrou lá foi uma situação ainda muito degradante. Uma penitenciária à beira do caos. Um lugar onde policiais e agentes penitenciários trabalham com máscaras o tempo todo. Onde os presos vivem o inferno da superlotação. Vamos entrar agora na penitenciária agrícola Monte Cristo, que fica em Boa Vista, capital de Roraima. Esse lugar ficou conhecido em todo o mundo por causa das rebeliões que já aconteceram aqui, quando dezenas de presos foram mortos e esquartejados. Um desfecho previsível em uma prisão onde a estrutura física é muito comprometida e onde as tentativas de fuga são constantes. Estas imagens, gravadas por uma câmera de segurança em junho do ano passado, mostram o momento em que dezenas de presos correm pelo pátio, colocam uma escada improvisada no paredão e fogem em meio aos disparos dos agentes de segurança. Em outubro passado, 10 presos foram assassinados durante um confronto entre os próprios detentos. Em janeiro deste ano, a penitenciária agrícola de Monte Cristo virou um mar de sangue. 33 presos foram mortos e decapitados durante a madrugada. Segundo a Secretaria de Segurança, as execuções foram provocadas de novo pela disputa de poder entre facções criminosas. No lugar onde a tensão é constante, qualquer movimentação fora da rotina do presídio exige um grande aparato de segurança. No dia em que viemos à penitenciária, pelo menos 30 homens do Batalhão de Operações Especiais e da Força Tática foram convocados para fazer a escolta de dezenas de presos. Alguns tinham audiências com advogados e outros, venezuelanos, esperavam uma visita do cônsul da Venezuela em Roraima. Enquanto esperam, todos os presos ficam juntos, amontoados em uma cela improvisada, uma espécie de sala de espera, sem janelas e com uma única porta de entrada e de saída. Quando saem, a vigilância é ainda mais intensa. Os agentes e policiais, muito bem armados, vigiam cada passo. Em fila, os presos andam com as mãos atrás da cabeça. Param, voltados para a parede. A vigilância é atenta e dura às vezes. Entre os presos, 40 são estrangeiros, de países como Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Colômbia e principalmente da Venezuela. A crise política e humanitária nesse país vizinho tem como uma das consequências para o Brasil o aumento de criminosos venezuelanos atuando em nosso território. David e Gerves são 2 dos 27 venezuelanos presos aqui. Estão detidos há 3 meses e desconversam quando pergunto se eles têm medo de ficar numa penitenciária onde aconteceu um massacre. David diz que não sabe direito o que houve aqui. Não. Gerves admite o medo. Um pouco de medo porque por lo que passou. Depois das mortes de janeiro, o esquema de controle e monitoramento dos presos ficou ainda mais rigoroso. Desde então, os banhos de sol e as visitas foram proibidas. Só policiais e agentes penitenciários entravam na cadeia. Esta é a primeira vez que uma equipe de televisão entra aqui no presídio depois dos confrontos
que aconteceram em janeiro deste ano. Nesse momento, um grupo de detentos, pelo menos 100 presos, estão sendo escoltados de volta ao pavilhão. É um aparato grande de segurança, muitos agentes, justamente porque a gente ainda percebe aqui no presídio uma situação bastante tensa. Acompanhamos o retorno dos presos para as celas. No trajeto, passamos pela área onde ficam os detentos considerados alvos principais em uma eventual rebelião, por causa do tipo de crime que cometeram. Esta é a ala onde ficam os presos que não têm contato direto com o restante do presídio. É considerado o seguro, são presos condenados por crimes de natureza sexual, estupros, pedofilia. Aqui, no seguro, os presos circulam livremente. Em vez de celas, ficam abrigados em barracos construídos por eles próprios. Este barraco foi revestido com embalagens de marmitas de isopor que isolam as paredes. São tantas cabanas que a ala é chamada pelos presos de favelinha. Saímos da ala do seguro e caminhamos 100 metros até o segundo portão. Por todo lado existem entulhos e muitas pedras. Seriam armas potenciais durante uma rebelião. Essas muralhas constituem a última fronteira entre uma zona que é relativamente segura, onde nós estamos agora, mas já dentro do presídio, e essa área onde estão as alas, os pavilhões. São 12 alas, 12 pavilhões como esse, com capacidade para cerca de 700 presos. Mas hoje aqui, neste presídio, pelo menos 1.500 detentos estão espalhados por esses pavilhões. Normalmente, a vigilância aqui é feita por apenas 8 agentes penitenciários, 4 em cada turno, ou seja, cada policial toma conta de 375 presos. Passamos pela muralha e chegamos ao conjunto de pavilhões. Cada um tem um amontoado de celas. Seguimos ao lado dos policiais até o corredor de um dos pavilhões. Em cada lado do corredor existem as celas. Olha, ali no fundo, os agentes da Força Tática, da Polícia Militar, do Grupo de Intervenção Tática, terminando o trabalho, recolocando os presos nas celas, fazendo uma revista. O que a gente percebe aqui é muito silêncio, o que evidencia também uma certa tensão no ar. E é justamente por isso que nós não vamos até aquele ponto onde estão as celas. Mesmo assim, alguns presos percebem nossa presença e denunciam, através de gestos, a superlotação. Um presídio superlotado e praticamente caindo aos pedaços. A partir desse ponto aqui começa a ala 2, são 7 celas, 7 alas espalhadas até o fundo do corredor, todas elas com muitos presos. E a gente percebe aqui que a estrutura física do presídio ainda está bastante prejudicada. Olha só, toda essa fiação exposta. Esse corredor é também o lugar onde aconteceram os confrontos mais sangrentos entre os presos das duas facções criminosas na última rebelião. Olha, esta é uma cena, uma imagem que dá para a gente ter uma ideia da barbárie que aconteceu aqui durante os confrontos em janeiro. Esse buraco que foi aberto na parede, os presos rebelados entraram por aqui, abriram um outro buraco ali e tiveram acesso a uma cela. As celas desse pavilhão. Eles invadiram por aqui, olha. Hoje as celas estão desativadas. Muitos presos foram mortos aqui, nessa ala.
E dá para a gente perceber isso até hoje, olha. 4 meses depois ainda existem marcas de sangue aqui na parede. Este corredor foi o lugar onde aconteceu o maior número de mortes. Pelo menos 13 corpos foram encontrados aqui dentro e mais um do lado de fora. O cenário de destruição em Monte Cristo não é recente. Já existia em outubro do ano passado, quando aconteceu a primeira rebelião com muitas mortes. Na época, um relatório feito pelo Departamento Penitenciário de Roraima destacou que por todo lado se via o acúmulo de lixo, restos de comida e quentinhas de isopor. E que as instalações elétricas da penitenciária também se achavam em estado bastante precário. 7 meses se passaram, 2 rebeliões aconteceram, 43 presos foram mortos e nada mudou. E é nesta realidade que acompanhamos o trabalho dos agentes. Eles encaminham os últimos presos para as celas. Quando tudo parece terminado, a escolta se prepara para sair. Terminou aqui a operação, a gente deixando a área do presídio, a área mais considerada mais perigosa. De repente, os policiais voltam ao pavilhão, gritam e atiram. Com tiros de balas de borracha. Princípio de tensão aqui, eles iam deixando o presídio e alguns presos saíram das celas. Estão voltando agora para controlar ali a situação. Monitorando aqui a distância. Por segurança, somos retirados do pavilhão. Depois de 40 minutos, os presos finalmente são colocados nas celas e a penitenciária fica de novo em silêncio. Num clima permanente de tensão, como se fosse um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir de novo.